Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e a gente vai estudar aí matemática, tá certo? No 5º ano. Um assunto bem interessante que eu acho que todos aí vão gostar, tá certo? Então, vamos aí ver qual é o assunto de hoje. O assunto de hoje se chama Sistema Monetário Brasileiro. Acho que alguns já estão aí já sabendo de que se trata. Então, a gente vai estudar hoje sobre uma coisa muito boa que é dinheiro, tá? Então, nós vamos estudar sobre o Sistema Monetário Brasileiro, mais especificamente, né, o nosso sistema, a nossa moeda, né, aqui do Brasil, tá certo? Então, fica ligado aí e pega logo o nosso material aí de hoje, tá certo? Nosso material de hoje é o quê? É o lápis, o caderno e a borracha, tá certo? Fiquem com eles aí preparados para a gente iniciar a nossa aula, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Nossa aula vai falar sobre o quê? Fazer a equivalência de valores do sistema monetário brasileiro usando cédulas e moedas. Então, nós vamos utilizar as cédulas e as moedas para poder fazer a chamada equivalência. Ah, professor, mas eu não sei o que é equivalência. A gente vai aprender hoje. Então, fiquem ligados aí, tá certo? Não se distraiam, que nossa aula de hoje vai ser muito interessante. Tá bom? Então, o sistema monetário é o quê? Pode ser definido como sendo o conjunto de moedas e cédulas em circulação em um determinado país. Como assim, pessoal? Antigamente, nós não utilizávamos cédulas e moedas, não é isso? Como vocês sabem, a gente utilizava a troca de mercadorias, utilizava outras medidas para poder, né, estar aí comprando, né, e adquirindo outro produto que a gente não tinha. Como assim? Por exemplo, eu tinha uma fazenda e eu criava gado, né, criava vaca leiteira, eu pegava o leite, levava para a feira de troca e trocava o leite por um milho, por um arroz para poder fazer a comida. Só que muitas vezes essa troca ela não era igualitária. Por exemplo, eles queriam o quê? Queriam que eu desse 20 litros de leite para me dar 1 quilo de arroz. Então, não era igual. Então, o que eles fizeram? Eles criaram o dinheiro para facilitar a locomoção das pessoas. É uma coisa que você pode levar no bolso, não é isso? E fazer essas suas transações financeiras. Aí nós temos as cédulas e as moedas. As moedas vocês já viram e as cédulas também. As cédulas são aquele dinheiro de papel, não é isso? Então aí é um pouquinho da história do dinheiro, tá certo? Então depois a gente aprofunda mais, tá certo? Para a gente poder entender melhor. Mas mais ou menos assim que foi criado as cédulas e moedas, tá bom? E o sistema monetário nada mais é que é o conjunto de moedas de cada país ou de cada lugar. Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos um sistema, né? Nós temos uma moeda, né? Que eu vou falar para vocês qual é a nossa moeda. Nos Estados Unidos tem outra, na França tem outra, tá? Em outros lugares tem várias moedas diferentes, né? Cada país tem a sua forma de ter a sua moeda, tá bom? Então, ó, Sistema Monetário Brasileiro, a moeda em circulação no Brasil atualmente é o real. Por que atualmente? Porque ela já teve várias e várias moedas em relação aí ao nosso tempo já de vida do Brasil. Tivemos o Cruzeiro, o Cruzado, o Real Novo e agora nós temos o Real. Então nós tivemos várias moedas, né, isso, até chegar na que temos hoje, que é o Real, que foi criado em 1994, tá? Então, assim, essas aqui são as moedas brasileiras. Separei para vocês aqui, tanto a frente quanto, né, as costas da moeda, que é chamado de cara ou coroa, não é isso? A gente utiliza muito aí para tirar, para poder ver quem vai começar alguma brincadeira, né? No futebol também o árbitro faz isso para poder quem vai começar com a bola no jogo, não é? Então, a gente vai ver aí. Então, nós temos aqui a primeira moeda, né? Vamos aqui da direita para a esquerda, a de 5 centavos, né? Que é essa moeda aqui do lado. Nós temos a moeda de 5 centavos, né? Que é essa moeda aqui que eu estou mostrando para vocês. Que ela é a primeira moeda
nossa. Por que, pessoal, é a primeira moeda? Porque é a moeda de menor valor. A ProSolarMate tem a de 1 centavo, isso mesmo. Nós temos ainda a moeda de 1 centavo, só que ela não tem tanta circulação mais. Quase ninguém vê essa moeda e ela para troco, né, para poder receber ela de volta, é quase impossível você receber uma moeda de 1 centavo. Então a primeira moeda que a gente vai receber é a de 5 centavos. Então ela tem a frente aqui e nas costas ela tem esta imagem, né, que as imagens das moedas são imagens aí, algumas de algumas pessoas ilustres do Brasil, né, que são as imagens das moedas. Nós temos a moeda também de 10 centavos, né, que é aqui a próxima que vocês estão vendo aqui, ó. É essa aqui. E nós temos aí também a moeda de 25 centavos, né, que nós temos ela nesse formato de ouro, mas também temos ela em prata também, que é uma moeda um pouquinho antiga, né? Essa aqui já são as novas. Nós temos a de 50 centavos também um pouquinho mais fina, porque ela é mais grossa. E nós temos aí a moeda de R$1 também aí, que é a maior moeda que a gente tem, tá? Então a moeda de mais valor é a de R$1 e a de menos valor aí é a de 5 centavos, tá bom? Então nós temos aí essas moedas aqui no Brasil, tá? Por que nós temos que usar moedas, pessoal? As moedas são a fração menor, não é isso, do nosso sistema monetário, para a gente poder pegar valores, né, porcentagens menores, valores menores. Se a gente vai comprar alguma coisa de menor valor, para ter troco, eu tenho que ter moedas que são objetos de menor valor para ser trocado, né, para ser devolvido um dinheiro, ou até mesmo a gente dá o dinheiro já certinho e já ter as moedas para poder dar o dinheiro contado, tá bom? Ok? E aqui nós temos as nossas cédulas, tá? Nós temos aí a cédula de R$2, tá? Nós temos a cédula de R$5, nós temos a cédula de R$10, nós temos a cédula de R$20, nós temos também a cédula de R$50, a de R$100 e a de R$200. Todas essas cédulas, elas são gravadas, né? Colocadas com um animal, né, em extinção aqui no Brasil. No caso a de R$2 é a tartaruga marinha, e entre outros, né? R$20 o mico-leão dourado, R$10 a arara, R$50 a onça, não é isso? R$100 o peixe e R$200, que é a nossa nova moeda, que é o lobo-guará, que muita gente aí acho que ainda não viu ainda. Eu, inclusive, só vi uma vez, tá? Então, essas aí são as cédulas brasileiras, tá? Então, para que servem as cédulas? São valores maiores que a gente vai poder trocar. E eles são valores que a gente vai precisar muito, tá bom? Porque são valores maiores para a gente poder guardar. Porque já pensou a gente ir comprar uma coisa assim, muito cara, com moeda? Nós ia ter que levar sacos e sacos de moeda, né? Isso ia ficar incômodo para a gente, não era não? Então eles criaram as cédulas para a gente levar, né, em montantes menores e ter melhor locomoção. E mais fácil, e também mais fácil para ser guardada, não é isso? Certo? Então essas aí são as cédulas brasileiras, tá bom? Agora vamos falar o que? De equivalência. Eu falei no sistema monetário, né, no sistema monetário brasileiro, e agora vamos falar na equivalência. O que seria uma equivalência, né, pessoal? Equivalência significa igualdade de valores, tá? Mas igualdade em quê? Podemos ter processos e números diferentes, mas o valor final é igual. Então nós podemos o quê? Nós podemos ter duas somas de números distintos, mas só que quando você vai olhar o valor é igual. A mesma coisa é aqui no sistema monetário, na equivalência de valores. Eu posso ter uma nota, mas posso ter várias notas somadas juntas que vai dar aquela mesma nota, que é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Então a gente tem que conhecer bem o nosso dinheiro, conhecer bem a soma, né, que vocês já estudaram bem, para a gente poder ver essa equivalência, que um lado vai ter que sempre ser
igual do valor do outro, independente, tá certo, da forma que ele é colocado, tá bom? Então, assim, ó, vamos aí a um exemplo básico, que é para a gente poder já ir se ligando e vendo direitinho como é que faz. Então, bora lá. Ó, equivalência primeiro de moedas. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, a moeda de R$1, ó. Certo? Então, 50 centavos mais 50 centavos é a mesma coisa de R$1. Então, se eu for trocar R$1 por moeda, eu posso trocar por duas moedas de 50 centavos, que vai dar o mesmo R$1. Porque assim, R$1 é como se ele valesse... É como se eu tivesse a conta assim, ó. Porque R$1 ele vale 100, ó. R$1 é igual a 100, tá? Porque são 100 centavos até chegar a R$1. Então, cada moeda de 50, ó, é os 50 mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho 50 mais 50, que é igual a 100, ó. 50 mais 50 é quanto, pessoal? Vocês sabem me dizer? 100, né? Então, 100 igual a 100, né não? Então, aqui, pessoal, eu tenho uma equivalência, que é o quê? O mesmo resultado de moeda de 50 centavos que eu tenho é igual ao de moeda de R$1 que eu tenho. Então, uma moeda de R$1 equivale a duas moedas de 50 centavos. Ou, duas moedas de 50 centavos equivale a uma moeda de R$1. Deu para estar entendendo direitinho? Dá para poder fazer? E aí, conseguiram entender? Então, vamos aqui para a próxima, para a gente poder ir treinando mais um pouquinho. Vamos lá. Eu tenho agora duas moedas de 25 centavos, mais uma de 50 centavos, que vai dar igual a R$1. Vamos tomar como base de novo, vamos ver que está certo, que R$1 é 100, né não? E os valores das moedas são os valores que estão. Então, vamos lá. 25 mais 25 mais 50 é para ser igual a 100, né não? Então, vamos lá. 25 mais 25 é 50, não é isso? 50 mais 50 vai dar 100 também. Então, aqui vai ser 100, não é isso? O resultado dessa operação todinha vai ser 100, que é igual a 100, então é equivalente. Então, o que acontece? O que ele quis dizer? Que duas moedas de 25 mais uma moeda de 50 é igual a R$1, é equivalente a R$1. Ou R$1 equivale a duas moedas de 50, quer dizer, desculpa, a duas moedas de 25 mais uma de 50. Então, não interessou aí o jeito que eu fiz, mas é a equivalência que importa, que é o quê? Que é o valor que está de um lado é igual ao valor do outro, independente do tanto de moedas que ele utiliza ou, né, a forma que ele utiliza para poder colocar, tá bom? Aqui no caso a gente vai utilizar as moedas por enquanto, tá bom? Então vamos ver aqui de novo, vamos aqui para a próxima aqui, vamos lá. Agora nós temos o quê? Nós temos aqui duas moedas de 25 centavos mais 5 moedas de 10 centavos, que é igual a R$1. Então, vamos utilizar o mesmo método que a gente utilizou agora, que é o quê? R$1 é 100, né? Isso, que equivale a 100 centavos. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho 25 mais 25, né? Mais... Vamos lá, vamos logo contar aqui logo as de 10. Eu tenho 10, se eu tenho 5, eu tenho 10... 20, 30, 40, 50. Então, eu tenho 50. Ó. Então, boto 50. É igual a 100. Vamos ver aqui se dá. 25 mais 25 é 50. 50 mais 50, 100. Então, 100 é igual a 100. Opa. 100 é igual a 100, né? E aí, nós conseguimos terminar aí a nossa equivalência. Então, assim, ó. Nós temos várias formas de fazer uma equivalência, nós temos várias opções. A opção mais viável é de vocês. Se você quer utilizar mais moedas, se você quer utilizar menos moedas, se você quer utilizar a maior diversidade de moedas. Que, por exemplo,
Nós podemos usar aqui também a moeda de 5 centavos, que nós não utilizamos, entendeu? Podemos utilizar de 1 centavo, que eu não mostrei para vocês, mas se tiver, dá para utilizar. Então, a equivalência é feita de várias formas. O que a gente tem que ver é que o valor que está de um lado tem que ser igual ao que está do outro. Por isso que nós temos aí, vou até circular para vocês aqui, este sinal, que é o sinal de igualdade. Então, eles têm que ser igual os valores, para poder ser equivalente. Tá certo? Deu para entender direitinho? Então, vamos aqui, ó. Nós temos também a equivalência em cédulas, que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Um exemplo básico. Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos aqui uma cédula de R$10, né? Que é o número 10 mesmo. E nós temos aqui duas cédulas de 5. Então, só visualizando aí, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho 5 mais 5, que é igual a 10, né? Então, no caso, a cédula de 10 equivale a duas cédulas de 5. Ou duas cédulas de 5 equivale a uma cédula de 10. Deu para entender direitinho? Vamos agora para a próxima. Agora eu tenho 5 cédulas de R$2, que ele diz que equivale a R$10. Então vamos olhar aí direitinho. Se eu tenho 5 cédulas de R$2, né? Vamos lá, de 2 em 2. 5 cédulas. 2, 4, não é isso? 6, 8, 10. Então eu tenho R$10 também. Então, 5 cédulas de R$2 equivale a uma cédula de R$10. Ou uma cédula de R$10 equivale a 5 cédulas de R$2. Tá bom? Cédula é a mesma coisa que nota, tá bom? Beleza? Pode falar nota ou cédula. Mas é mais viável falar célula, tá? Então aqui, ó, tem outros exemplos de notas maiores, ó. Eu tenho aqui, ó, duas notas de R$50 é igual a nota de R$100. Só somar. 50 mais 50 vai ser igual a quanto? 100. Se eu tenho um 100 do outro lado, 100 é igual a 100, então duas notas de R$50 equivale a uma nota de R$100. Ou uma nota de R$100 equivale a duas notas de R$50. Não é isso? Agora aqui eu usei a nota de R$20. Agora aqui, ó, eu tenho 5 notas de R$20 equivalendo a uma nota de R$100. Então, no caso, se eu tenho 5 notas, tá? De R$20, vamos ver se dá, ó, 5 notas de novo. Então, 20, 40, 60, 80, 100, indo de 20 em 20. Então, eu tenho R$100, então é igual. Então, R$100 equivale também a 5 notas de R$20, ou 5 notas de 20 é a mesma coisa que eu ter R$100, não é isso? E para fechar, eu utilizei aí várias notas para poder chegar aos R$100, que é o que? Eu tenho uma nota de 50, duas de 20 e uma de 10, troquei bem o dinheiro aí, não é isso? Equivalendo a R$100. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, é a mesma coisa de eu ter o quê? De eu ter 50, ó, mais 20, mais 20, mais 10. Vou botar o mais aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. 50 mais 20 vai dar igual a quanto? 70. 70 mais 20, 90. 90 mais 10, 100. Então, 100 aqui, ó, é igual a 100. Então, essa daí é uma equivalência dos R$100, não é isso? Então, eles se equivalem a os R$100. Então, gente, ó, aqui são algumas formas de equivalência do valor de R$100, tá? Podemos utilizar de 200? Podemos. Podemos utilizar de 20? Podemos. A de 10? Podemos. Nós temos infinitas formas de se utilizar esta modalidade de equivalência, que nada mais é que o quê? A gente vai somar as notas de um lado
com as do outro, para a gente poder ter um valor, né, igual. Só dá certo se for igual. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender direitinho essa parte? Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui, ó, só uma formazinha para vocês entenderem, para ver como é a via de mão dupla. Ó. Ele disse que Ana pediu para o seu Arthur trocar uma nota de R$5 em moeda de R$1. Seu Arthur pegou a nota de R$5 de Ana e deu a ela 5 moedas de R$1, que representa a mesma quantia. Então, o que aconteceu aqui? Ana deu uma nota de R$5 para ele e ele devolveu para ela uma equivalência, um valor igual ao que ela já deu para ele, que no caso é 5 moedas de R$1. Por quê? Se eu somar 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, então ele devolveu para ela R$5, que ela quis trocar o dinheiro. Ou depois, por que tem esse círculozinho aí, pessoal? Porque eu também podia fazer o quê? O Arthur entregar os R$5 para ela de volta e ela devolver as moedas para ele. Mas, então, de todo jeito, todo mundo vai estar com o mesmo valor em mãos. Tá bom? Ou está em mãos os R$5 em nota, ou as 5 moedas de R$1, que vai dar o mesmo valor. Chega no mesmo resultado. Isso é que é a nossa equivalência. Tá bom? Então agora, a gente vai agora praticar um pouquinho, tá certo? Então vamos lá. Observe e responda, tá? Vocês estão vendo aí uma notazinha aí, né? Então vamos lá. É possível trocar a cédula acima apenas por cédulas? Essa é a pergunta. E a segunda, faça uma equivalência de sua preferência com esta cédula que está aí em cima. Então eu vou dar um tempo para vocês pensarem aí, já sabem o que é equivalência, que é um valor igual e tudo mais. E já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, conseguiram já resolver? Pensaram aí direitinho já? Não? Quem não conseguiu, não desanima não. Vamos aí responder agora, vamos lá? Então, ó, observe e responda. Que nota é essa daqui? É a nota de R$5, não é isso? Bonitona aí na sua tela. Então, o que a gente vai fazer? É possível trocar a cédula acima apenas por cédulas? Então, ele quer trocar, ele quer fazer a equivalência de R$5 apenas por cédula. Será que dá? Vamos pensar aí um pouco, ó. Nós temos aqui as cédulas, né? As cédulas, vou botar só um Czinho aqui para a gente poder ver quais são as cédulas que tem no Brasil. Nós temos uma cédula de R$2, nós temos a cédula de quê? De R$5, de R$10, de 20, de 50, de 100 e de 200, não é isso? Então nós temos essas cédulas possíveis aí. Agora vamos lá. Eu tenho como trocar, né, sem ser a mesma cédula, apenas por cédulas, a nota de a nota de R$5. Pensem aí, ó, só tem um 2, 5, 10, 20, 50. Vamos lá, a única nota menor do que 5 é R$2. Se eu pegar uma nota de 2 e somar com 2, vai dar quanto? Beleza, vai dar 4. Se eu somar com mais 2, vai dar quanto? Já vai dar R$6. Então, não vai o quê? Vai ultrapassar o valor da nota, não é isso? Então, né, agora, hoje em dia, né, não tem como eu
trocar só por cédulas aí a nota de R$5. Então, a resposta é não, tá? Não é possível trocar, tá bom? E agora vamos lá para a nossa próxima. Faça uma equivalência de sua preferência. Então, agora nós vamos trocar. Já que a gente sabe que não pode trocar só por nota, a gente vai trocar. Vamos fazer duas equivalências aí para a gente poder aprender. A gente vai trocar por cédula e moeda e só por moeda. Pode ser? Pode, né? Então, vamos lá. Então, aqui ó, nós temos os R$5. Vou fazer aqui uma notazinha de R$5 aqui, ó. É isso? Agora vamos lá. Equivale o quê? Como eu falei para vocês, eu quero nota, cédula e moeda. Então vamos lá, primeiro para as cédulas. Eu tenho o quê? Eu tenho uma nota de R$2 mais outra nota de R$2 mais, ó, se eu tenho 2 mais 2, eu tenho 4. Tá faltando o que agora para chegar a 5? Isso, R$1. Aí a gente coloca uma moeda aí de R$1. Então, eu tenho R$5, eu posso aí trocar por duas notas de R$2 mais uma moeda de R$1. E por moedas, a gente já viu lá na aula, no slide anterior, né? Eu tenho uma nota de R$5 aqui e eu troco aí por uma, 2, 3, 4, 5 moedas de R$1. 5 moedas de R$1 dá aí R$5, não é isso? Então, gente, essa aí foi a nossa aula de hoje, tá certo? Estudamos bem a equivalência, tá certo? Eu acho que deu para vocês entenderem muito bem essa questão de equivalência. Ficamos por aqui, tá certo? E até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.